Olá pessoal, meu nome é Victoria Laurentes, faço parte do time da LTZ Capital e hoje eu vim trazer aqui atualizações sobre o tema dos precatórios, que novamente foi pauta de muitas discussões durante essa semana. Então hoje nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro será o fim da bola de neve dos precatórios? Tivemos alguma atualização em relação ao último vídeo? O segundo tema são os precatórios do Fundef. Muitas pessoas deixam aqui nos comentários dos vídeos do nosso canal dúvidas específicas sobre como funciona na prática o pagamento desses precatórios. Então eu decidi aproveitar hoje para falar um pouco mais sobre o que a Advocacia Geral da União tem feito acerca do pagamento dos precatórios do Fundef. E por fim, o terceiro tema, que é a nova regulamentação que o Banco Central estipulou para as instituições financeiras que estão expostas a créditos judiciais e, portanto, precatórios. Bom, pessoal, sobre o primeiro tema, seria o fim da bola de neve dos precatórios? Infelizmente, nós ainda não tivemos uma resolução dessa matéria. Você que assistiu o último vídeo, se não assistiu, recomendo fortemente que assista. Nós trouxemos ali uma atualização sobre o que o governo federal, o governo petista, tem tentado fazer nas últimas semanas para se livrar do pagamento dos precatórios de uma vez. Ultimamente, o que nós sabemos é que existe um estoque de precatórios de mais de 200 bilhões de reais que ainda estão aguardando para serem pagos. Só nesse ano de 2023 foram quase novos 100 bilhões em precatórios que foram expedidos. Então, realmente é uma dívida que assusta o governo e é um compromisso, ainda que futuro, que assusta significativamente a necessidade de buscar uma alternativa para quitar o pagamento de todos esses precatórios que têm sido expedidos. O que o governo federal tentou fazer foi abrir um crédito extra, um crédito que nós chamamos de despesa extraordinária, para fazer o pagamento dos precatórios atrasados. Porém, como nós comentamos, esta é uma solução, infelizmente, paliativa e temporária para um problema que é da ordem de bilhões de reais. Existem algumas estimativas de economistas, para vocês terem uma ideia, no sentido de que, caso essa bola de neve ganhe uma proporção ainda maior, por volta de 2026, 2027, é possível que o governo federal tenha um estoque acumulado para pagamento de cerca de 300 bilhões de reais. É muito dinheiro, minha gente. É uma preocupação muito grande do governo em resolver esse problema agora, antes que ele ganhe uma proporção ainda maior. O que o governo pretende também é a derrubada da PEC dos precatórios. Porém, nós sabemos que esse é um assunto bastante espinhoso. Lá em 2021, quando a PEC foi estabelecida, basicamente uma das grandes mudanças, foram várias as mudanças que tiveram, mas uma das mudanças principais foi o estabelecimento de um teto anual destinado à quitação de precatórios. O que significa na prática esse teto anual? É como se o governo federal pegasse o teto do limite de gastos no ano de 2016, que foi o ano usado como referência, atualizasse esse dinheiro pela inflação e trouxesse a valor presente. Então, a partir da regra que foi estabelecida na PEC dos precatórios, aprovada em dezembro de 2021, todos os anos, como que o governo faria para saber quanto de dinheiro ele destinaria ao pagamento de precatórios? Seria uma conta simples, ele pegaria o teto de 2016, atualizaria pela inflação, traria isso ao valor presente e esse seria então um orçamento destinado para quitação de precatórios no ano presente. O grande problema é que quando a gente utiliza essa regra, um volume muito grande de precatórios fica para trás. E isso é natural que aconteça, pessoal, porque a tendência nos últimos anos, pelo que nós podemos observar, é do aumento da judicialização em face dos entes públicos. Então vejam, se nós estamos observando um aumento das ações judiciais em face de União Federal, estados, municípios, suas autarquias e empresas, é também uma consequência disso o aumento do número de precatórios que são expedidos. Uma outra proposta do governo federal é mudar a classificação das despesas com precatórios dentro do orçamento da União Federal
Federal. E isso com a finalidade de garantir uma receita para que seja destinada à quitação dessas dívidas, né? Porque ao passo que o precatório é um direito de crédito para o credor, para a entidade devedora, seja ela a União, o Estado ou município, ela é uma dívida, né? Então, dentro da União, seja ela em nível federal, né, ou em estados e municípios, todas as vezes que esses entes são condenados a pagar precatório, eles precisam, com antecedência, pré-estabelecer através da lei orçamentária, que nós explicamos no outro vídeo, qual será o orçamento destinado à quitação dessas dívidas, né? O governo não pode simplesmente arranjar um dinheiro de última hora e fazer o pagamento disso. Existem várias implicações relacionadas à lei de responsabilidade fiscal, à lei da transparência que o governo precisa obedecer, abrindo mesmo, né, com transparência suas contas para os cidadãos. Existe todo um passo a passo que precisa ser seguido para que o pagamento ocorra da maneira correta. E respondendo, né, a pergunta que eu iniciei nesse vídeo, estamos diante do fim da bola de neve dos precatórios? Infelizmente, ainda não estamos, né? Desde que houve essa proposição do julgamento da inconstitucionalidade da PEC dos precatórios, o Supremo Tribunal Federal ainda não se pronunciou. E ainda que ele se pronuncie, eu particularmente acredito que é bastante difícil que haja uma mudança significativa até o final desse ano. Se o STF vir a manifestar ou soltar qualquer tipo de decisão, é bem provável que isso deva repercutir significativamente no ano seguinte, né? Nós estamos aí nos encaminhando para o final do ano e nós sabemos que no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro nós temos o recesso do judiciário. E nesse período é muito difícil haver movimentações ou decisões extremamente relevantes envolvendo temas complexos, né? É o período aí de recesso do nosso judiciário. Então, eu particularmente acho bastante difícil, se esse assunto não se resolver até o início do mês de dezembro, e é um prazo muito curto, porque nós estamos aqui encaminhando para o final de outubro, acho difícil que esse assunto se resolva ainda esse ano, porém, precisaremos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Não é possível fazer uma dedução sobre aquilo que o STF vai efetivamente julgar. E mesmo que ele julgue essa PEC inconstitucional, pessoal, é importante lembrar que o STF também, todas as vezes que pronuncia-se sobre um tema relevante envolvendo orçamento, também é um tribunal político. Então, naturalmente, essa decisão será modulada. Existe uma expectativa grande de que o STF module os efeitos. A modulação dos efeitos nada mais é do que uma definição de a partir de quando essa decisão efetivamente começa a valer. Então, não é porque o STF pode vir a julgar essa PEC inconstitucional que necessariamente a partir do dia que essa decisão, esse acórdão, né, que é a decisão, for publicada, que ela já passa a valer e todas as pessoas que têm algum precatório atrasado passam a receber esses valores. Muito pelo contrário. É preciso que haja uma modulação de efeitos, inclusive porque o pagamento desses precatórios atrasados vai depender de um crédito orçamentário e num segundo momento, esse pagamento não acontece de maneira imediata, né? Existe toda uma burocracia, sim, que é preciso que seja seguida, porque afinal nós estamos falando de dinheiro público, né? Não é dinheiro privado, para que essas liberações de pagamento ocorram. Ainda não estamos diante do fim dessa bola de neve, porém, as intenções do governo federal, do governo petista, diante do que algumas pessoas, né, até têm deixado aqui nos comentários, da PEC eleitoral, né, a PEC dos precatórios foi aí uma tentativa de tentar uma reeleição, e até aí eu prefiro também não comentar sobre esse assunto, porque nós sabemos que, naturalmente, diante do contexto, o tema dos precatórios foi sim um tema muito sensível nas últimas eleições presidenciais, né? Então, era de se esperar que fosse tomada alguma medida pelo governo federal para tentar segurar as contas em nível nacional. Precisaremos aguardar, não houve ainda nenhuma modificação ou nenhuma notícia relevante relacionada a essa bola de neve que tende a aumentar. Você que é credor ou credora de um precatório 2023, 2024 ou mesmo 2022 não pago, tem condições de procurar dentro da lei orçamentária, da proposta de lei orçamentária de 2024, se o seu crédito se encontra ali. No último vídeo a gente orientou sobre como fazer essa pesquisa. Se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente te ajuda. O segundo assunto é
o chamado precatório do Fundef. A história do pagamento dos precatórios do Fundef tem sido motivo de preocupação por parte de muitos credores no Brasil. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre como esse assunto se encontra, né? Então, o que é na prática o Fundef? O Fundef foi um programa de valorização nacional do ensino fundamental e do magistério que vigorou entre 1997 e 2006. E em 2007 ele foi substituído pelo Fundeb. Essas ações judiciais envolvendo o Fundef começaram a surgir porque estados e municípios começaram a reclamar na justiça o direito de ter um repasse financeiro maior para cada aluno que eles assumiam. Então a tese que se desenvolveu é que ao invés de ter um valor menor, era necessário fazer uma média nacional e essa média nacional fosse obedecida como critério de valor de pagamento para cada aluno que fosse assumido por esse programa. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal condenou a União Federal a passar a usar a média nacional como forma de cálculo. E a partir de 2021, quando as primeiras ações começaram a transitar em julgado, ou seja, quando elas chegaram ao final, começaram a ser expedidos os primeiros precatórios pelo próprio tribunal, gerando aí de início uma fatura de quase 17 bilhões de reais para que a União quitasse diante do volume de credores que existia, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. O grande volume de condenações envolvendo precatórios do Fundef, pessoal, foi inclusive, não sei se todos se recordam, mas foi um dos principais motivos que levou o governo em 2021, através daquela declaração do nosso ministro da Economia até então, Paulo Guedes, de um meteoro, de uma bomba fiscal envolvendo os precatórios. Grande parte dessa dívida também estava atrelada à dívida dos precatórios do Fundef. Então, diante dessa pressão derivada dos precatórios, né, especificamente do Fundef, o grande volume que a União Federal precisaria arcar para quitar a dívida com esses credores, por volta de 2021, diante dessa pressão, do momento de eleições presidenciais, o governo foi e, através do Legislativo, fez aprovar a PEC dos precatórios, né? Então, nós tivemos ali a aprovação da PEC, que mudou a forma de pagamento desses precatórios, que até então, não havendo a PEC, seriam pagos anualmente, sem nenhum tipo de atraso. Dentro da PEC dos precatórios, os precatórios do Fundef, em específico, tiveram uma regra de parcelamento especial. Seriam pagos 40% dos precatórios no primeiro ano e no segundo e terceiro ano, as parcelas de 30%, né? Então, houve aí um parcelamento especial para os precatórios do Fundef. O que mudou desde então, e esse é o assunto principal aqui do nosso vídeo, né? Que houve esse parcelamento, acredito que a maioria dos credores já estavam cientes, né? Esse foi um assunto que foi bastante divulgado na mídia, mas o principal ponto e a principal alteração foi que a Advocacia Geral da União começou a se propor a fazer acordos com essas entidades devedoras. Mas afinal, por que a AGU decidiu começar a fazer esses acordos? Bom, primeiro porque mesmo com a PEC dos precatórios, muitas ações envolvendo o Fundef continuaram a ser propostas. E segundo estimativas da AGU, isso poderia gerar uma dívida adicional de pagamento da casa dos 30 bilhões de reais. Então, bastante preocupado com o pagamento desses precatórios, a AGU se propôs a começar a fazer esses acordos. E segundo uma notícia que foi divulgada essa semana em vários portais, vocês podem conferir, também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, a AGU já se manifestou no sentido de que esses acordos têm chegado aí a pelo menos 9 bilhões de reais, ou seja, menos de 1/3 do volume total que eles esperariam precisar pagar caso esses acordos não fossem feitos. A Advocacia Geral da União já fez 2 acordos com entidades federativas e pretende encerrar pelo menos com mais 10 acordos para pôr fim às discussões que a União, estados e municípios estão envolvidos dentro do assunto dos precatórios do Fundef. Então, as estimativas da AGU é que seja possível colocar fim a essa dívida gigante envolvendo precatórios do Fundef, desembolsando apenas 9 bilhões de reais, ou seja, como nós comentamos, menos de 1/3 do que a dívida que a União Federal estimava precisar gastar para fazer toda essa quitação. É importante dizer que essas tratativas que a AGU tem se proposto a fazer não interferem naqueles precatórios que já foram expedidos. Então, se você é credor de um precatório do Fundef, você não será afetado nem positivamente
positivamente nem negativamente com esses acordos que a AGU está se propondo a fazer. Por hora, os 2 estados que aceitaram essa negociação foram Rio Grande do Norte e Ceará, e no horizonte das próximas semanas e dos próximos meses, a AGU provavelmente está se propondo, segundo declarações, a fazer pelo menos 8 acordos com outros estados que também têm sido alvo das demandas envolvendo o Fundef, de maneira a pôr fim a todas essas ações que continuam a ser ajuizadas envolvendo essa mesma tese. A Advocacia Geral da União ainda não disponibilizou muitas informações sobre como serão feitos esses acordos, porém, naturalmente, à medida que novos acordos forem sendo concretizados, certamente essas informações serão publicadas. O terceiro assunto que eu gostaria de atualizá-los envolvendo precatórios é que no dia 5 de outubro o Banco Central soltou ali, disponibilizou uma regulamentação envolvendo um tratamento prudencial às instituições financeiras que fazem aquisição de precatórios. Então, segundo o Banco Central, atualmente, as instituições financeiras no Brasil têm uma exposição pequena a precatórios de menos de 0,1%. Porém, foram estabelecidas categorias e fatores de ponderação de risco de acordo com o volume de precatórios ao qual cada instituição financeira estivesse exposta. E isso, a meu ver, do meu ponto de vista, é um movimento natural que o mercado tende a fazer, pessoal. Nós sabemos que o mercado de precatórios hoje sofre com uma ausência de regulamentação. O Banco Central tem atuado de maneira mais direta sobre esse assunto. Existe uma expectativa de que nos próximos anos, com o tema dos precatórios em pauta, os precatórios sejam alvo de uma regulamentação mais incisiva por parte do Banco Central, da CVM, reconhecidos como direitos que devem ser regulamentados, devem ser negociados no mercado formal. Atualmente, todas as negociações de precatórios são feitas em mercado secundário, chamado mercado de balcão. Então, as compras, vendas, transações, antecipações não perpassam pelos olhos de nenhum órgão regulamentador no Brasil. Existem vantagens e desvantagens associadas a esse modelo, mas tudo indica, pela movimentação do mercado financeiro, da CVM, novas instruções normativas que regulamentam modalidades de investimento coletivo. Nós tivemos a nova instrução normativa tratando sobre fundos de investimento em direitos creditórios. Todas essas mudanças conjugadas, cotejadas, nos levam a crer que no horizonte dos próximos anos é possível esperar uma legislação mais incisiva envolvendo precatórios, de maneira a dar mais contornos formais a esse mercado. E isso, obviamente, tem suas vantagens, tem algumas desvantagens, mas certamente são muito maiores as vantagens de poder negociar dentro de um mercado formal, de um mercado com regras e um mercado que seja alvo de uma visualização e de um controle por parte de um órgão regulamentador. Por hoje, pessoal, são esses assuntos que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Fico muito feliz com todos os comentários, sugestões, com as críticas. Por favor, é muito importante que vocês pontuem aqui os assuntos que interessam, as dúvidas. Gosto muito de ler e responder pessoalmente cada um dos comentários. Então, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, clica ali para passar a seguir o nosso canal. Nós aqui da LTZ Capital temos um compromisso em trazer atualizações sobre o tema dos precatórios e direitos creditórios para vocês. Não é um tema simples. Nos últimos 5 anos, na verdade, tem sido um tema bastante espinhoso e nebuloso, alvo de muitos questionamentos. Então, é muito importante que nós criemos esse espaço para sugestões, para comentários e para discussão sobre o assunto, para que o credor também possa ter voz dentro dessa grande tempestade que o mercado de precatórios tem vivido aí nos últimos anos. Até o próximo vídeo, pessoal!